Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu adoro vir para o YouTube conversar com vocês, embora eu esteja diariamente no Instagram. E aqui, né, exige um pouco mais de processos para a gente estar aqui com tanta frequência, por isso que às vezes demora um pouquinho. Mas agora, com o que eu vou contar, vou me ajustar, vocês vão perceber. Bem, e eu adoro, como eu dizia, vir aqui conversar porque, sei lá, acho que flui mais, né? A gente conversa sem cortes, sem aquela coisa de cada um minuto, como é nos stories do Instagram, enfim. A conversa vai fluindo. E eu vim conversar exatamente sobre o que está no título desse vídeo. Eu fechei a minha empresa. Se você está chegando agora ao canal, seja bem-vindo. Eu sou Fernanda La Salle. Eu moro desde 2011 no Chile e em todo esse tempo eu sempre dei dicas do país para as pessoas, especificamente para quem vem morar. E há exatos 4 anos, mais ou menos, eu formalizei a minha empresa, ou seja, antes eu era uma influencer, dava várias dicas para o país e tal. Tinha parcerias com empresas, tinha negociações nesse sentido, mas eu não entregava um serviço. E aí, um pouco antes da pandemia, eu resolvi me constituir como empresa. Quando eu digo isso, realmente é um CNPJ aberto, formalizado e tal, contratar pessoas. E aí eu montei a minha consultoria, a La Salle Group, que é especializada em oferecer vários serviços de imigração, visto, trâmite do RUT, tinha mentorias, consultorias, mentorias que inclusive eu acompanhava as pessoas por 6 semanas em todo o seu planejamento, depois que chegavam aqui, para algumas entrega de chave de casas, preparação para o mercado de trabalho, muitos tipos de serviços nesse sentido. E foi uma experiência incrível porque eu conheci pessoas, eu acompanhei a chegada delas ao país, eu pude conhecer empresas que contratavam essas pessoas, eu trabalhei diretamente com o RH de várias empresas importantes, auxiliei as pessoas nesse processo em várias esferas, assim, foi um trabalho realmente incrível. Mas aí foram acontecendo algumas coisas que eu acho interessante dividir com vocês, para vocês entenderem do porquê eu decidi fechar a minha empresa. O sonho de muita gente, o conselho de muita gente é: monta a sua empresa, faz o seu empreendimento, faz o seu negócio. E eu senti a necessidade, em determinado minuto, de fazer isso. Fui muito feliz com essa decisão, mas hoje não é a minha realidade. E eu acho que chega um momento em que a gente precisa escutar o que está acontecendo com a gente, por que uma coisa que fazia a gente muito feliz hoje já não é tão assim, e a gente precisa, né, dar voz para esse tipo de coisa. Tudo tem muito a ver com a mudança de vida que eu passei nos últimos tempos, né? A minha vida mudou muito de 2018 para cá. Eu pude me conhecer melhor, eu pude explorar os meus caminhos, eu pude explorar o meu autoconhecimento. Mas o surgimento da minha empresa também veio num momento em que eu precisava preencher algumas coisas, explorar outros lados meus, que foi justamente após o divórcio, né? Todas as pessoas que me acompanhavam sempre falavam: Fê, monetiza o seu conhecimento, vende o teu conhecimento, porque você conhece muito sobre o país, já ajudou muitas pessoas e com uma empresa você vai poder ajudar muito mais e é uma vantagem para você. E naquela época em que eu me divorciei, eu nunca deixei o meu trabalho CLT, eu sou CLT até hoje. E mesmo a empresa tendo dado certo e tal, muitas pessoas me perguntavam por que eu mantinha o CLT. E aí eu acho que é legal explicar um ponto crucial aqui. Existem muitos fatores que levam as pessoas ao empreendedorismo. Muitos, muitos, muitos. Mas um deles que acontece com muita frequência é: não gosto do meu trabalho CLT, não gosto ou nunca gostei das experiências que eu tive até aqui, vou empreender. Você escuta muitos casos assim, e principalmente de pessoas que foram morar no exterior. Não estou dizendo que é regra, mas é comum acontecer. A pessoa foi morar no exterior ou ela não se encaixou mais na área dela, não conseguiu se reposicionar ou de repente a mesma área que ela atuava no Brasil funciona de uma outra forma no país e ela não se viu naquilo, e aí ela foi procurar formas de se reinventar, o que é super válido. Nunca foi o meu caso. Comigo sempre foi uma experiência diferente. Eu sempre gostei muito da minha área. Eu sou publicitária e jornalista de formação, pós-graduada em marketing. Atuo nisso há um pouco mais de 20 anos.
Apesar dessa carinha jovem que a gente cuida com muito colágeno e muita rotina de skincare. Mas eu trabalho na minha área há muitos anos e eu amo. E eu posso dizer para vocês que, graças a Deus, desde o momento que eu vim para o Chile, a minha carreira só alavancou no CLT. Eu passei por empresas incríveis, multinacionais ou empresas muito reconhecidas no país, liderando equipes, liderando projetos importantes, crescendo de uma empresa para outra. Um dia a gente até pode conversar sobre isso por aqui. E eu nunca quis sair do CLT. Eu sabia que ia ser uma jornada sacrificada, porque empreender e estar no CLT ao mesmo tempo exige muito de você, né? Você precisa saber gerenciar muito o seu tempo para não falhar no CLT, ao mesmo tempo dedicar energia suficiente para o seu negócio, principalmente para ele crescer. Então, como eu fui uma pessoa que sempre fui uma pessoa que gostou muito de organização, de gerenciamento do tempo, eu pude fazer isso, que não foi de uma hora para outra, mas eu aprendi a fazer isso e sempre, pasmem, tá? Sempre levando a minha empresa e o CLT, eu nunca, para não dizer nunca, raras vezes eu precisei trabalhar depois de 8 horas de trabalho, né, num dia laboral. Eu sempre consegui gerenciar as duas coisas muito bem. Com o tempo também eu fui contratando equipe, então eles funcionavam para mim e eu só precisava comparecer para atender os clientes de uma consultoria ou de uma mentoria, mas a empresa funcionava de certa forma sem mim. Então eu nunca quis deixar o meu CLT porque eu sentia que lá eu vivia coisas incríveis, eu vivenciava outras coisas, eu sentia aquela paixão inicial que tá comigo desde a universidade, sabe? E não que o meu trabalho empreendedor não me desse isso, mas era uma experiência diferente. Eu amo falar sobre diferenças culturais, eu amo falar do quanto é importante a pessoa se informar e investir em informação para morar fora, mas são experiências diferentes, né? São felicidades diferentes que você encontra em cada trabalho. Minha empresa passou por um processo bem desafiante no começo da pandemia, né? Imagina o que é você falar sobre morar fora num período em que as pessoas não estavam podendo nem viajar. Mesmo assim, eu ofereci serviços e na época foi muito bem, contrariando toda a regra. Foi até muito bem para o período, porque as pessoas elas não desistiram da ideia. Naquela época elas congelaram o projeto de mudança, então elas continuaram me contratando para determinados serviços para poder ter tempo de planejar muito bem essa mudança e tal. Mas aí, novamente, começou a acontecer um processo dentro de mim, do ano passado para cá. Eu mudei completamente meu estilo de vida. Eu moro no interior hoje, eu saí de Santiago. Era um processo que eu já vinha estudando e planejando há um tempo. Eu queria uma vida mais tranquila, mais condizente com o que eu faço hoje em dia, né? Com a forma como eu vivo hoje em dia. E eu consegui isso, graças a Deus, morar nessa tranquilidade, nesse contexto natural, né? De ver a vida de uma forma muito mais simples, se desprendendo de coisas. E aí eu comecei a questionar algumas coisas do tipo, esse meu trabalho CLT me faz muito bem e me mantém muito bem. O meu empreendedorismo não é um complemento de renda, né? Não teria nenhum problema em fazer também, mas assim, entende? Não é uma coisa que eu necessito sim ou sim, porque senão o meu salário no CLT não me dá. Eram simplesmente complementos opostos. Eu achava legal ter um empreendedorismo, eu sempre acho que a gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, né? É sempre bom diversificar. Mas eu comecei a pensar no que era realmente essencial. Ok, essa empresa me deu dinheiro, me levou para outros caminhos, me permitiu até comprar o terreno da minha casa que eu vou construir, se Deus quiser, se não esse ano, no começo do ano que vem. Eu conquistei outras coisas, mas eu preciso realmente, porque, gente, é desgastante se dividir entre dois negócios, né? É muito desgastante. E eu senti, até conversando com outras pessoas que trabalham no mesmo segmento, eu senti que existe algo dentro da cultura, porque eu tô falando de cultura brasileira, porque 70%, se não 80% dos meus clientes são brasileiros, tá? E conversando com outras pessoas que têm, né, o mesmo tipo de negócio que eu tinha, que era imigração, informação para estrangeiros que querem morar fora, o contexto moradia mesmo, a gente chegou num consenso que
existe uma cultura no Brasil de se preparar muito para viagens internacionais. As pessoas têm medo do que elas possam passar viajando em outro país, ou elas têm medo de não aproveitar adequadamente o dinheiro delas numa viagem, super válido, né? E elas se programam, elas buscam informações, elas até pagam para uma agência de turismo, fecham alguns pacotes, etc. Né? Essa procura, ela é mais intensa do que, por exemplo, pasmem, uma pessoa que quer morar fora, onde ela realmente precisa investir. Não estou dizendo que você não tem que investir no turismo, tá? Eu só estou fazendo o equivalente, não é a mesma coisa. Hoje em dia existe uma cultura de buscar muito mais informação relacionada a turismo do que para morar fora, porque ainda existe essa informação errada de que as pessoas vão aprender. Ah, quando eu estiver morando lá eu vou aprender, eu vou descobrir, eu vou saber. Na verdade, ela precisa saber muito antes, porque as consequências de uma má escolha no planejamento, ela pode reverberar entre 5 ou 10 anos que você mora fora. Então, muita da sua falta de adaptação, ou muita das coisas que você não gosta, ou dos sofrimentos, né, dos perrengues, da vulnerabilidade que você pode chegar a passar, ou de não ter acesso simplesmente a boas oportunidades lá fora, é por não ter investido em conhecimento antes de sair do país, sabe? Mas infelizmente não é igualitário a busca das pessoas por isso. Então, obviamente, que as entradas mensais da minha empresa são boas, eram boas, mas não é equivalente, por exemplo, a uma agência de turismo, ou uma empresa de turismo, ou uma companhia aérea, só para vocês terem uma noção, tá? Esse é o primeiro ponto, e uma empresa ela tem que ser suficientemente rentável. A minha empresa, ela era rentável, mas para ela ser realmente rentável, ela tinha que voltar a ser como ela era antes de 2022, por exemplo, né? Ela tinha que ser muito mais. E hoje, graças a Deus, eu não sou rica, milionária nem nada, mas eu tenho um salário muito bom, graças a Deus. Um salário e uma posição muito boa na minha área como CLT, muito boa mesmo, não posso me queixar. Tanto que profissionais na minha área no Brasil é difícil ter o equivalente no mesmo salário. Quem já foi expatriado e veio morar em outro país sabe do que eu estou falando, né? O Brasil ele oferece oportunidades de trabalho muito boas também, mas existem a forma das leis trabalhistas são diferentes, os impostos que você paga em trabalho são maiores, entre outras coisas. Então ter essa equivalência no salário é muito difícil de conseguir, né? Então, digamos, eu não tinha a necessidade, voltando no primeiro ponto, eu não tinha a necessidade do complemento de renda, graças a Deus, e eu vivia muito bem. Então, vivo muito bem, graças a Deus. Então, para ter uma empresa, essa empresa tem que ter 3, 4 vezes mais a lucratividade do meu salário, né? Então, sim, pensei como empreendedora que isso é o que interessa num primeiro momento, mas não foi essa a minha única decisão, sinceramente, para fechar a empresa. Não foi a única coisa que pesou na minha decisão. A segunda coisa que pesou na minha decisão foi justamente o tanto que a minha vida mudou. E aí eu comecei a pensar, eu quero utilizar de forma melhor ainda mais o meu tempo, dedicar o meu tempo para as coisas que realmente estão somando, triplicando, sabe? Eu não quero mais ficar dividindo a minha energia durante o dia. Eu sinto que eu posso focar muito mais se eu ficar numa coisa só, né? É muito mais fácil você ter muito mais resultado se você fica numa coisa só. O coerente seria ou eu fico 100% no CLT ou eu fico 100% no meu empreendedorismo. E aí, por que eu não fiquei 100% no meu empreendedorismo? Por causa daquela coisa que eu disse, eu amo muito o que eu estudei para fazer e as recompensas que eu tenho no dia a dia através disso. Mas, justamente por ser publicitária, por ser do marketing, eu estudo muito isso e vejo as mudanças do processo, né? E sendo muito honesta com vocês, o ambiente, como se fala de marketing no Instagram especificamente, ou nas redes sociais hoje em dia, não é o marketing que é feito nas empresas. Eu diria para vocês que, e muita gente vai me condenar por isso, mas o marketing como ele é falado ou como ele é vivido por muita gente, não por todos, tá? Mas por muita gente, ou como ele é ensinado nas redes sociais, ele tá prostituído, sabe? Tem muita gente que não vive daquela forma e fala que o marketing é daquele jeito, ou que precisa de marketing para se mostrar de uma determinada forma, ou um estilo de vida. Isso não é marketing.
isso é enganação, sabe? Então eu fui cansando um pouco desse discurso, da forma como as pessoas dizem que os empreendedores precisam fazer o marketing, precisam fazer determinada coisa, porque é totalmente o oposto ao marketing que a gente vê no dia a dia, né? Isso foi me cansando um pouco, mas tudo bem, isso não é uma coisa conectada diretamente com o trabalho da minha consultoria de imigração, no caso. Mas uma coisa que contribuiu muito é que eu, como consumidora de conteúdo no Instagram, no YouTube, aonde for, eu passei a usar muito melhor o meu tempo. Eu não sou uma pessoa que fica o dia todo nas redes sociais. Quando eu fico, pode ter certeza, se você me vê online, eu estou trabalhando em alguma coisa, eu gerencio projetos, eu gerencio equipes e isso acontece no online, acontece nas redes sociais também. Não necessariamente eu estou me divertindo enquanto eu estou lá. Mas eu gerencio muito esse tempo, eu escolho o que eu vou acompanhar, por quanto tempo eu vou ficar lá, porque eu quero viver a vida fora do ambiente virtual. E eu sinto que hoje em dia, principalmente com a chegada, né, o incentivo da inteligência artificial que tem lá a sua importância, eu sinto que agora, ainda mais, se as pessoas já viviam num universo paralelo, agora ainda mais. E eu quero, no que eu puder, não fazer disso a prioridade da minha vida. Vai ser impossível não estar, mas não fazer disso 100% da minha vida, sabe? Não gastar tanto tempo da minha vida nisso. Viver o que é real de fato, né? Eu acho que as pessoas estão virtualizando as emoções, virtualizando os momentos, virtualizando ou artificializando tudo isso. E eu quero, dentro do possível, e o meu contexto natural tem me ajudado, né? Que eu vivo hoje, tem me ajudado isso a me manter, sabe? Opa, tá escapando, volta pro centro outra vez, sabe? Que é uma coisa que eu acho que todo mundo precisa fazer. Mas além disso, eu sinto que lá em 2020, no começo da pandemia, surgiram muitos negócios e muita venda no digital, e que era um processo natural. Cresceu muito, né, o número de empresas empreendedores nessa época. E como estava todo mundo nessa, tanto consumidor quanto empreendedor, eles estavam no mesmo patamar. E hoje em dia, me comenta aqui se eu tô errada, tá? Hoje em dia eu sinto que saturou, ou para mim como consumidora, não tô falando nem como ex-empreendedora, tá? Eu sinto que saturou um pouco. As pessoas estão cansadas do clique na bio, compra aqui, estão cansadas do curso, da mentoria. Não que elas não comprem, não que elas não vejam valor, mas elas estão um pouco cansadas disso. E eu sinto que hoje é preciso ter um equilíbrio. Não tem nenhum problema você vender. Aliás, a minha empresa está fechando, mas quem ainda quiser um e-book, quem quiser ainda uma informação que não vai encontrar só em vídeos, só no blog, que também vai estar de volta em breve, ou só no Instagram, vai poder contar com esse material. O que eu tô fechando é as minhas consultorias, as minhas mentorias, eu como professora, eu dando aula, eu como consultora em si. Mas se a pessoa quiser comprar um material que já está feito, ela vai poder ter acesso a isso, só não vai ter mais acompanhamento, não vai ter mais equipe, etc. Mas voltando na questão, eu sinceramente acho que deu uma saturada, sabe? Eu mesma deixei de comprar muitos cursos, que no começo foi uma loucura, né, gente? Foi um comportamento muito bom 2020, 2021 e até começo de 2022, porque ainda era fruto de hábitos adquiridos da pandemia, né? Mas quanta gente já comprou cursos na vida, me confirmem aqui também, quanta gente já comprou cursos na vida que nunca terminou, comprou um montão de coisas, ou comprou mentorias. Graças a Deus eu tenho muito feedback dos meus clientes nesses 4 anos que falam assim, não, realmente valeu cada centavo do meu investimento, mudou minha vida, elevou minha experiência no país, minha vida no Chile é outra graças à sua consultoria, graças à sua mentoria, graças à sua equipe, etc. Mas o contrário também é verdadeiro, sabe? Então eu acho que deu uma saturada assim, e ao menos o que eu sinto é que as pessoas hoje sentem falta do lifestyle, as pessoas sentem falta da coisa menos produzida, as pessoas sentem falta de um material de qualidade onde junta todas as informações que elas precisam para determinada coisa. Sim, mas elas também sentem falta, digamos assim, da dica desinteressada, ou de simplesmente nem tudo precisa ser um textão, nem tudo precisa ser um conteúdo de valor,
Às vezes as pessoas querem simplesmente compartilhar a vida ou se identificam com algo da sua vida e querem seguir. E eu tava sentindo falta também de dividir isso, sabe? Eu gosto muito, tá na minha veia, eu gosto muito da Fernanda professora, entre aspas, da Fernanda consultora, da Fernanda mentora, da Fernanda que ensina. Eu leio muito, eu busco muita informação. Gente, eu moro há 12 anos aqui e até hoje eu estudo o país, porque eu acho que a gente nunca vai estar à altura de um nativo. A gente tem sempre que aprender e a gente sempre tem que estar correndo na frente deles, porque quando você nasce num país, você aprende por inércia. Quando você vai morar em outro, não é assim, né? E se você deixa de buscar informação, se você deixa de realmente fazer essa imersão todos os dias enquanto você mora lá, você perde muito com isso, sabe? Então, eu estudo, mas eu não estudo só isso, né? Eu leio outras coisas, eu vejo outros assuntos, eu vejo documentários, eu tenho muito do meu estilo de vida, de hábitos, de produtividade, e tudo isso conforma a minha vida no Chile, né? Essas coisas não precisam andar separadas, ou não precisam estar ocultas. Tem coisa que eu não curto, tipo, coisas estilo reality, eu não curto, vocês sabem disso, vocês me acompanham há muitos anos, do tipo tour pela casa, tour disso, daquilo, mostra isso, mostra aquilo. Eu não sou uma pessoa disso, eu sou um pouco mais reservada e graças a Deus, com o passar dos anos, muita gente se identificou com isso e me respeita nesse sentido. Mas tem um par de outras coisas que eu gosto de dividir, sabe? E eu sinto falta dessa leveza, né? Se bem as pessoas já não leem blogs como antes, os vlogs se transformaram nisso, ou simplesmente vir aqui e trazer uma reflexão, continuar trazendo as dicas do Chile, né? Coisas que são importantes de ver em vídeos, que só um morador pode trazer, mas também trazer outras coisas e continua sendo a minha vida no Chile. Vocês estão pegando o que eu tô falando? Eu sei que esse vídeo pode que fique um pouco confuso, porque são muito coisas que eu estou sentindo, né? São coisas que eu estou sentindo em minha cabeça, eu não fiz script, eu não fiz nada, eu simplesmente liguei a câmera e tô falando. Mas eu tô sendo muito sincera, assim, com vocês, sabe? E aí, quando a gente deixa de ficar feliz com algo que a gente tá fazendo, a gente precisa parar. A gente precisa repensar. Porque o nosso cliente não merece sentir a nossa insatisfação, não merece o nosso 1%. Ele merece o nosso 100%, o nosso 1000%, né? E eu sou uma pessoa que quando eu falo que eu vou me dedicar a algo, eu me dedico de qualidade. E também quando eu decido que eu vou sair, eu saio. Sem arrependimentos. Não foi uma decisão pensada de um dia para outro, foi algo que já vinha sendo pensado, estudado e com o tempo. Antes, a minha mentoria Avocado Imigrante, por exemplo, eu abria a cada 2 meses. Depois, ela foi acontecendo 2 vezes por ano, depois 1 vez por ano, até que agora, no comecinho desse ano, eu atendi as 2 últimas turmas. Né? Então, foi uma coisa pensada. Outras consultorias também, eu falei com a minha equipe, né? Alguns serviços, por exemplo, eu não vou fazer diretamente, mas se alguém quiser indicação com quem fazer visto, a pessoa que trabalhava comigo vai poder continuar atendendo vocês e ainda com desconto sendo indicado por mim. Eu vou continuar atendendo vocês, né? Eu tinha prometido um e-book, mercado de trabalho, ele tá 95% pronto, ele vai sair. E é isso que eu quero fazer, né? Se a pessoa tiver interesse em um assunto e saber ele 100% com riqueza de detalhes, ela vai ter acesso a isso através de um e-book, vai estar lá na minha lista de links do Instagram ou até mesmo aqui nos comentários do YouTube, mas não é uma coisa a mais que eu vou ficar falando assim, que eu vou fazer lançamentos, sabe? Que eu vou abrir vagas, que eu vou me posicionar como empresa, etc. Isso não vai acontecer mais. Eu estava com saudade e estou voltando a ser a Fernanda influencer, a Fernanda que compartilha o seu lifestyle no Chile, que tem sim dicas relevantes para dar, mas que também tem a coisa do dia a dia, de simplesmente trocar com vocês, né, experiências e tal. Quem tá no meu Instagram já começou a sentir algumas diferenças, por isso esse vídeo era tão necessário. Quem me seguia no outro perfil, só de mulheres, La Salle Woman, esse perfil foi fechado ontem, foi comunicado. A comunidade do WhatsApp vai continuar e não faz mais sentido eu ter separação de 2 perfis do Instagram, porque 95%, eu também fiz esse cruze, né, das datas, eu fiz esse match. 95% de quem me seguia na La Salle Woman me seguia também no Fê La Salle e sentia a falta do meu lifestyle no Fê La Salle. Então, não fazia mais sentido separar, então eu precisava contar essa nova fase para vocês. Se vocês
vocês, né, sempre acompanham novas fases minhas. Então, se você é cliente, foi cliente, contratou serviços nos últimos tempos da minha empresa, eu vou te atender, mas a partir de maio de 2023, a empresa já não vai estar operativa. Eu estou cumprindo compromissos com clientes que eu tinha. A partir de maio, vocês vão poder comprar infoprodutos meus, se vocês tiverem interesse, eles vão estar lá na lista de links. É só dar uma olhada cada vez que visitar o meu Instagram, cada vez que visitar aqui o meu YouTube, cada vez que visitar o meu blog, que logo, logo vai voltar. Não o blog como era feito antigamente, mas um blog para os dias de hoje, com umas novidades aí, vem muita coisa legal também. Eu sou a pessoa da escrita, né? Eu sou a pessoa que... E eu sei que muita gente aqui se identifica com isso também. Então, para quem gosta, vai ter essa oportunidade também. Mas não vai ter mais a empresa como tal. A equipe que trabalhava comigo foi comunicada um ano antes de fechar, que essa possibilidade existiria. Eu mesma fui indicando eles para empresas parceiras, que nem são de brasileiros, mas empresas que já faziam, né, o relocation de pessoas para outros países, que trabalhavam mais ou menos nesse segmento, ou pessoas que também já estavam nessa vibe, que trabalhavam comigo já estavam nessa vibe mesma, a mesma vibe que eu, e migraram para outros segmentos e tal. Então, tá todo mundo tranquilo, tá todo mundo pago, tá todo mundo de boa, não teve nenhuma confusão, não teve nenhum, sabe, nada. Eu trabalhei, isso eu tenho a alegria de dizer, eu só trabalhei com pessoas especiais na minha empresa no tempo que ela durou. Foram pessoas, assim, de uma índole incrível, que estiveram comigo nos momentos bons e nos momentos ruins. Quando eu percebi que talvez esse movimento acontecesse, eu já comecei a comunicar e dei a chance das pessoas, sabe, se posicionarem também. Todo mundo tá bem pago. Então, assim, não teve nenhuma questão nisso. Os fornecedores que trabalham comigo sempre apoiando o tempo inteiro. Então, assim, eu só tenho que agradecer a quem foi meu cliente também, só que agradecer. E agora vem uma nova fase, na verdade o resgate de uma fase que vocês já conheciam, que era a Fernanda do Chile, sabe? Vai continuar sendo essa Fernanda, mas eu quero continuar trazendo as minhas dicas sobre o Chile, mas eu também quero trazer a minha vivência, as minhas reflexões, os meus hábitos, o que eu tô lendo, o que eu tô vivendo, o que eu tô conhecendo, para onde eu tô viajando, um vlog do meu dia, eu quero trazer reflexões de coisas que eu tenho acompanhado, a minha vida, sabe? O lifestyle de uma estrangeira com dicas de moradia. É isso, né? E eu tava sentindo muita saudade disso. A Fernanda não é só professora, mentora, consultora, tá na minha veia, como eu disse, porque eu venho de uma formação de pais que ensinavam, de pais que leem muito, e isso tá no meu sangue, a comunicação, o ensinar, o etc. Não tem como eu fugir disso. Mas também tem a Fernanda de simplesmente compartilhar suas vivências, a Fernanda comum, a Fernanda do dia a dia. É legal mencionar isso porque assim, o fato de ter uma empresa visibilizou muito o meu trabalho, agradeço muito isso, mas me tirou um pouco da minha vida social, especialmente aqui no Chile. O Chile é muito menor, né, que o Brasil, vocês sabem disso. Então é muito fácil, é muito mais fácil o acesso às pessoas. Não estou dizendo que eu sou famosa, tá? Pelo amor de Deus. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo assim, é muito mais fácil o acesso às pessoas na comunidade brasileira num país pequeno. E querendo ou não, muitos, não todos, mas muitos da comunidade brasileira, das pessoas que vivem aqui, conhecem o meu trabalho, né? Graças a Deus. Isso me ajuda muito. Mas quando você tem uma empresa, quando você tem um segmento e tal, às vezes é muito difícil as pessoas te olharem como uma pessoa, como uma brasileira comum, né? Quantos aniversários, quantas coisas eu deixei de ir porque se eu fosse, eu ia trabalhar, sabe? As pessoas me tratavam com muito carinho, me recebiam super bem, eram muito simpáticas, era gostoso de conversar, mas às vezes eu ficava 1 hora, 2 horas dessa festa, dando uma dica para uma pessoa que aproveitou a oportunidade e estava certa de me ver ali, mas era difícil para as pessoas separar que assim, eu também estava num momento social.
né? Eu também estava ali para me divertir. Então, às vezes eu evitava alguns lugares que eram muito legais de ir como estrangeira, como brasileira, porque a comunidade brasileira estaria em peso e eu correria o risco de trabalhar. Eu espero estar sendo bem interpretada com o que eu estou dizendo aqui, tá? Tudo que eu falo é com muito carinho, com muito respeito. Entendem o que eu tô falando? É como, sei lá, você é psicóloga ou você é nutricionista e você vai numa festa e aí as pessoas começam a perguntar coisas, né? O que você acha que eu devia fazer isso? Eu tô passando por tal problema de ansiedade, ou eu tô, sei lá, com sobrepeso, não sei o quê. Legal, porque né, as pessoas te reconhecem como aquilo e tal, mas se as pessoas, aquilo que eu falo, se as pessoas não conseguem colocar o limite, é a gente que tem que colocar, né, esse limite. Senão a gente continua trabalhando 24/7 e tal. E eu tô com saudade da Fernanda que simplesmente aproveita a vida, que divide o conhecimento dela, mas aproveita a vida também, sabe? E é isso, eu tô numa fase da minha vida que eu tô amando, que é o menos é mais. Estar com aquilo que eu realmente preciso, ter aquilo que realmente traz valor para minha vida. Graças a Deus eu posso fazer essa escolha de ficar só com um trabalho e que esse trabalho me traz a minha estabilidade, me traz a minha alegria, me traz o convívio com as pessoas, me proporciona também essa coisa, né, de terminou o horário de trabalho e o trabalho fica ali, né? Fechou o computador, fica. Quando você é empreendedor, por mais que eu me organize, o empreendedor não é assim, gente. O empreendedor, o trabalho é a vida dele. E empreender, embora tenha sido um processo maravilhoso para mim, ele não condizia, no fundo é isso, ele não condizia 100% com o estilo de vida que eu prego. Porque, querendo ou não, o empreendedorismo vai te fazer ter uma ideia às 3 horas da manhã de um sábado ou de um domingo que você vai acordar e vai escrever para não esquecer e que no outro dia é bom você dar uma adiantada naquilo e trabalhar ou não sei o que. A sua mente não desliga, porque o seu trabalho se converte na sua vida e é isso, quem empreende é isso. Se você não pensar na sua empresa, quem vai pensar? Né? Eu nunca fui da filosofia trabalho enquanto eles dormem, mas o empreendedor, o empresário, ele sempre vai trabalhar mais do que a pessoa CLT, porque dele depende que todos os outros também tenham o seu salário, tenham a sua vida normal e tal. E eu sou aquela pessoa que ama o trabalho, que vai se dedicar 1000% ou mais, porque eu amo quando eu tô ali, eu acho justo com a empresa que tá me pagando, mas assim, terminou meu horário, fechou e vou continuar com a minha vida, sabe? Eu acho que isso é saudável. E eu tava sentindo falta de me concentrar e muito bem num lugar só. É isso, né? Eu acho que esse vídeo já ficou enorme, mas eu tava também com saudade de conversar com vocês. Então, a Fernanda Lifestyle, a Fernanda que dá dicas do Chile, ela de moradia, ela vai continuar. Se você quer ter acesso a algum conhecimento que eu tenha, logo todos os e-books relacionados a isso vai estar, mas a Fernanda ali consultora, a Fernanda que você reserva um horário, a Fernanda que você paga por X meses, a Fernanda que tramita o seu visto, essa Fernanda ela não está mais, a minha empresa ela não está mais, tá? Se você contratou alguma coisa, obviamente a minha empresa, a minha equipe vai continuar com você, a minha equipe toda se comprometeu com isso, mas não vai ter mais novos atendimentos, tá? Então se você quer algum curso que eu já tenha feito, como eu tenho um curso, por exemplo, sobre rotina, né? Caia na Rotina, que é sobre como você organizar melhor o seu tempo e ter uma vida feliz, produtiva. Ele vai continuar à disposição. Se você quer um curso com tudo completo do Chile, eu transformei a minha mentoria, que exigia a minha presença, em curso. Então, ela vai estar disponível para você muito em breve. Se você quer algum e-book de determinado assunto, como, por exemplo, o mercado de trabalho, que foi muito pedido, vai estar lá. Qualquer coisa que eu lance conforme eu veja as dúvidas de vocês, ela vai estar num material desse tipo, mas não vai ser mais uma empresa se posicionando como tal e a minha disposição, meu tempo bloqueado a isso. Voltei a ser a Fernanda CLT, feliz da vida, voltei a ser a Fernanda com 8 horas de trabalho, trabalhando para uma empresa específica, voltei a ser a Fernanda que divide a vida com vocês, os meus aprendizados, as minhas dicas sobre o país, mas também a minha vida em si. Eu tenho muito carinho por vocês que me seguem há tanto tempo, eu falo, gente, tem uma galera aqui, às vezes eu me surpreendo com isso, assim, tem uma galera aqui, especialmente no YouTube, são mais de 100 mil pessoas que, de alguma forma, curtem a minha vida ou se identificam comigo de alguma forma.
eu preciso estar mais com essas pessoas, sabe? Eu preciso trocar com elas também, sabe? Fazer dessa experiência algo mais rico. Então vocês vão sentir essa leveza no meu perfil outra vez, né? Vocês vão ver a Fernanda que lê, a Fernanda que canta, a Fernanda que viaja, a Fernanda que simplesmente está com seus animaizinhos em casa, a Fernanda que agora é uma menina de interior, uma mulher do interior, a Fernanda trabalhando, a Fernanda com um namorado que vem aqui de repente, a Fernanda que convida os amigos de La Mirada Chilena para dar seu depoimento, a Fernanda que dá alguma dica relevante, mas assim, muito mais amplo e muito mais leve também. Eu espero que você goste dessa nova fase ou do resgate dessa fase de alguma forma, mas com um plus aí. Me siga, por favor, no meu Instagram, Fê La Salle. É por lá que você vai ficar sabendo de vídeos novos e é por lá que você vai poder acompanhar mais coisas também, inclusive as dicas que te interessam. Muita gente ainda não sabe que eu fui hackeada no começo da pandemia, então o meu Instagram que você seguia, vai lá ver se você ainda me segue. Muito provavelmente você não me segue há muito tempo e eu tive que começar do zero. Então me ajuda a crescer por lá de novo, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada por estarem comigo em mais uma fase. Vocês me acompanham em tudo e vai ter muitas fases da Fernanda aqui pra vocês ainda. Vocês sabem, mudar é bom. Eu sou muito partidária disso e a gente tem que mudar cada vez que for relevante, cada vez que for condizente com aquela versão que a gente quer ser, cada vez que a gente estiver, que aquilo for proporcionar felicidade. Eu até falei no Instagram esses dias. Às vezes a gente pega apego por uma fase. E às vezes essa fase não está sendo mais boa o suficiente pra gente e a gente fica ali porque, em nome dos bons tempos, em nome das boas memórias e tal, mas se não é relevante para hoje, né? Se já não faz a diferença que fazia antes, não vale a pena, né? Quem tá com você vai sentir, você vai sentir. Às vezes a gente precisa deixar de lado o apego para abraçar essa fase nova que tá nos esperando, tá? Você vem comigo? Vem? Então comenta aqui embaixo e corre pro meu Instagram me dar essa força lá pra gente recomeçar juntos. Eu vou precisar de você, do seu apoio no meu Instagram para os meus conteúdos voltarem a aparecer por você, pra você, por lá e por aqui também, tá? E justamente por estar nessa fase mais leve, vlogs vai acontecer com maior frequência, conversas por aqui. Eu vou aparecer mais porque isso facilita muito o meu dia a dia. Eu tô muito numa fase de conteúdos minimalistas, conteúdos mais light, mais orgânicos e tal. Então, me dá essa força nos dois lugares, tá bom? Beijo! A gente se vê mais vezes por aqui. Boa nova fase para todo mundo.